Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos ao Mestre Jesus que possa estar aqui conosco, nos intuindo, nos auxiliando, para que possamos poder retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também aos espíritos que atuam em nome do Cristo que possam proteger o ambiente, criando uma barreira vibracional contra os pensamentos menos dignos, que possam, porventura, tentar interferir aqui na explanação do tema de hoje. Por fim, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, pela saúde do corpo físico, da mente, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje, mãe, né? Nossas queridas mães, né? Espíritos que nos possibilitaram estar aqui encarnados, né? É claro que os nossos pais também têm participação, mas as nossas mães, elas têm um caráter mais direto, não é mesmo? Afinal de contas, elas carregaram, né, no seu ventre a nós e, em muitos casos, também nos criaram desde cedo. Como estamos vendo aqui, né? No caso do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, que mesmo após o desencarne da sua mãe, ela visitava-o e auxiliava-o, né, em diversas ocasiões, ainda mais num momento crítico em que ele se encontrava com uma madrasta, né? Então ela estava ali sempre presente, provando que o amor de mãe ele é superior em muitos casos, na maioria dos casos, diríamos nós, por causa justamente dessa presença ali, mesmo após o seu desenlace perante o filho que ficara no plano material e que necessitava de ajuda. Então, o estudo de hoje, né, nós vamos assim apresentar uma série de estrofes, de versos, de poemas que foram retirados de diversas obras espíritas, muitas delas inclusive com foco, né, para as mães. O intuito da palestra de hoje ela é também mensagens mais direcionadas às mães ou às aspirantes por ser mãe, mas também a todos no geral, né, aos filhos, às filhas e ao público em geral, porque alguns de nós estamos na função de filho ou filha, outros na função de mãe, mas independente disso, né, depende o contexto, né, e depende quando também, estaremos modificando, né, essa posição. Então, as filhas de hoje, de repente, serão as mães de amanhã, e assim por diante. Então, essa é uma palestra com esse enfoque, né, voltado às mães. E começamos então com um poema, né, chamado Súplica de Filho. E como geralmente os textos são um pouco aprofundados, nós não vamos ler todo o conteúdo. Nós vamos focar, né, na leitura e depois na explanação dos trechos que estiver em azul. Por que isso? Porque é justamente aonde nós queremos trazer ali, digamos assim, um ensinamento à luz da doutrina, mais relacionado às mães. Então aqui nessa súplica do filho, né, o espírito ele encaminha uma mensagem à sua mãe, ele havia desencarnado, e a sua mãe, que continuou aqui no plano material, então pôde receber essa mensagem. E o espírito dizia o seguinte: não te
não me preocupes, mãe, sobre o jazido. Transformemos luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida. E seguiremos juntos, dia a dia, convertendo a saudade escura e fria em bendito calor de luz eterna. Então, o Espírito que enviou essa mensagem através da psicografia do maior médium do século XX e, quiçá, até agora, né, até o presente momento também do século XXI, o Espírito de Luz Roberto, né? E essa mensagem ela está, então, lá no livro chamado Mãe, Antologia Mediúnica, de Francisco Cândido Xavier. E aqui é uma mensagem justamente com esse enfoque para as mães que ficaram e que tiveram seus filhos, digamos assim, tendo partido para a espiritualidade antes delas, né? Uma dor aí realmente muito grande. Imaginemos nós, né, o quanto deve ser. Então aqui o Espírito, e nós sublinhamos, digamos assim, esse trecho, onde ele diz, não, em realidade eu creio que ele é não te preocupes, mas talvez tenhamos escrito errado ali. Mas a mensagem diz, então, não me preocupes, mãe, sobre o jazido. E o consolo e a instrução quem nos traz é justamente Chico Xavier, e em particular em um filme baseado, né, num livro que foi feito sobre Chico Xavier, intitulado As Mães de Chico Xavier. E quem ainda não assistiu, nós recomendamos fortemente, né, que assistam esse filme, ele é muito bom, é baseado todo ele em fatos reais, né, que são casos de mães, algumas selecionadas ali para o filme, que tiveram, né, no caso, passaram aí por situações em que seus filhos desencarnaram e que recorreram a Chico Xavier para obter uma mensagem de seus filhos que já se encontravam então no plano espiritual. E aqui, o que nós trazemos então, né, que Chico nos traz aí de consolo e inspiração, está justamente até nessa frase, né, de impacto do filme, onde se diz o seguinte: só existe algo mais marcante do que perder um filho, descobrir que ele continua vivo. Então, ou seja, descobrir que ele continua vivo. E era justamente isso que Chico Xavier proporcionava às mães que vinham até ele, solicitando então mensagens dos seus filhos. E elas, né, muito emocionadas, reconheciam os seus filhos pelo conteúdo das cartas que recebia. Nesse conteúdo, a forma de se expressar, de falar, a citação dos nomes de parentes que muitas vezes até a mãe desconhecia, não lembrava mais, e que depois de algum tempo, né, de pesquisa no próprio seio familiar se descobria, né, quem era o parente. Então, ou seja, uma prova de que realmente quem escreveu, né, aquele conteúdo era realmente o seu filho. Então, esse primeiro trecho, então, da palestra é dirigido às mães que perderam temporariamente, claro, os seus filhos, né? Através aí do desenlace, do desencarne. Ou seja, os seus filhos e filhas continuam vivos, continuam num outro plano da vida. E muitos deles, quiçá todos, né, podem acompanhar os seus passos, que veremos mais adiante. Até mesmo porque há um livro intitulado Nossos Filhos São Espíritos. E isso é bem uma verdade, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras que contém, digamos assim, a base da doutrina espírita, há ali no capítulo 14, 14º, no item 8, uma frase que marca bem o que nós estamos falando aqui agora
e que diz o seguinte: não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais nada faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo. Então, ou seja, né, quando se diz pai ali, se entendem os pais, ou, no caso, o pai e a mãe, né? Então, a mãe, ela não criou o seu filho como espírito imortal, porque essa criação vem de Deus. Deus nos criou os espíritos. Agora, o corpo físico, aí esse sim, né? Houve digamos, uma permissão ali que a mãe, então, desenvolveu esse corpo físico em seu ventre, né? Com participação, claro, do pai. Então, para as mães, né, que perderam seus filhos, saibam que antes mesmo deles terem encarnado através da sua possibilidade, esse espírito já existia e já teve outras encarnações em diversos povos, em diversas culturas, em diversas situações econômicas, em diversos continentes, em diversas condições climáticas ou em diversos tons de pele. E esse espírito veio até você e teve essa oportunidade, então, de reencarnar. Mas o que ocorre é que nós temos que pensar sempre em Deus, porque Deus, ele é todo amor. Ora, se Deus é todo amor e ainda assim ele permitiu que o seu filho ou a sua filha partisse para o plano espiritual novamente, antes de você, é porque há ali, por incrível que pareça, amor. Há algo ali que nós desconhecemos, mas que Deus sabe. Então, se Ele permitiu, é porque até mesmo aquilo tenha sido um bem, seja para o espírito, seja para você, mãe, ou seja para ambos. Então, tudo aquilo que pode ocorrer conosco, né, na vida, que nos contraria a vontade, e eu imagino aqui, claro, para uma mãe, né, que tenha visto o seu filho, né, no processo de desencarne, a dificuldade que seja de aceitar, mas lembremos sempre de Deus em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, e confiemos nele, né, que se isso aconteceu, não é à toa, né, há algo ali de superior. E o mais importante é isso, que os nossos filhos são espíritos, ou seja, ele está ou ela está junto de nós, porém, no plano espiritual, atuando aqui conosco no plano material, quando assim é possível. E isso dá, então, um consolo, né, muito grande às mães. Lembremos novamente da mãezinha de Chico Xavier, que sempre quando podia, ela então vinha, né? A Chico Xavier ele já tinha a mediunidade aflorada, né? Desde de garoto, e ele conversava com a sua mãe, né? Explicava para ela todas as dificuldades que ele estava passando, né? Na época ele vivia com uma madrasta que o tratava fisicamente muito mal. E a sua mãe lhe dizia paciência, resignação, fé em Jesus. Então, olha só o amor dessa mãe, né, se preocupando com o seu filho, mesmo lá do plano espiritual. E o interessante aqui é observar que ela nunca o incitou à revolta, ou incitou ao abandono da família. Mas aí ficaríamos pensando, poxa, mas esse espírito da mãe de Chico Xavier, que permitiu, né, que ele fosse gerado e digamos, e que ele viesse à luz, né, ou seja, reencarnasse, será que ela como espírito não sabia dos maus tratos que o seu próprio filho estava recebendo? Certamente sabia. Mas por que ela
não, digamos, o retirou dessa situação difícil? Como espírito, com certeza ela sabia que aquilo era superior, era uma prova que aquele espírito, embora num corpo, digamos, ainda de criança, mas que o espírito já era bem maduro, precisava passar para que ele pudesse cumprir uma missão maior no futuro. E não foi bem isso que aconteceu? Se Chico Xavier, embora criança, não tivesse suportado, né, todo aquele ataque físico e moral que ele sofria da madrasta, como é que ele suportaria depois, como adulto e como médium ostensivo, todos os ataques que ele sofreu? Então, a sua mãe, né, vejamos como o amor, muitas vezes, ele não é simplesmente retirar da dor e da dificuldade, mas ver a questão de um prisma maior, né? E esse espírito também nunca se houve relato, né, de que ela atacava espiritualmente a madrasta, né, criando alguma obsessão para ela. Muito pelo contrário, nunca se ouviu falar disso. Então, mais ainda um outro exemplo de amor. Imaginemos o quanto esse espírito da mãe de Chico Xavier perdoava a madrasta. E, quiçá, até mesmo tentava auxiliá-la, não é? Mas como Deus é bom, novamente, nós sempre temos que pensar em Deus. Porque Chico Xavier, embora criança, sofrendo todos esses abusos, Deus ele não é sádico. Ele não ficou para todo sempre juntamente com esse espírito. Sim, ele passou um certo tempo, mas, findo a prova, ele então, houve uma mudança na família e ele então saiu do convívio naturalmente, né? Porque o seu pai havia contraído um novo matrimônio com uma senhora, né, que era justamente o oposto da madrasta, que passou a o tratar muito bem, né? Teve paciência com ele, entendeu, né, justamente essas condições mediúnicas que ele tinha, muito embora fosse ignorante da questão, mas procurava ter amizade com ele, né? Isso, então, mostra aí o quê? Justamente a existência de Deus em nossas vidas, né? Ele permite certas situações, mas nunca será para todo sempre, né? Findo a necessidade, automaticamente, então, há a melhoria numa situação melhor. Mas retornando, então, aqui ao nosso tema, né? Vamos lembrar também do que o Espírito disse nessa primeira mensagem que nós vamos analisar aqui, né? Destinada às mães, em que ele fala assim, olha, transformemos o luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida. O que ele quis dizer aqui? A mãe dele provavelmente, claro, estava triste, estava abatida, por isso que até mesmo procurou Chico Xavier. Mas o Espírito vem então e diz para ela, olha, você tem muitos bens materiais, muitos recursos. Que tal, então, mover esses recursos, não somente para você mesma, mas destinar esses recursos que sobram, que estão assim às mãos cheias, e destiná-las àqueles que mais necessitam? É isso que ele diz quando ele fala transformemos o luxo em pão e vida, basicamente, né? E aí ele está em consonância com o que Jesus nos ensinou. Quando ele fala, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Então o Espírito aqui ele estava o quê? Justamente mostrando para a mãe dele que a melhor forma que ela tem para, digamos assim, saudar, digamos assim, saudar mesmo a saudade que ela tinha do filho, era justamente fazendo um bem ao próximo. Porque nós veremos mais adiante que quando se diz o nosso filho ou nossa filha, há um conceito muito mais amplo do que seja a família, né? Que ela não é restrita
aos campos consanguíneos, que ela vai muito além disso, né? Então, quando uma mãe, né, passa então a abrir o seu coração a todos os necessitados, que também podem ser considerados os seus filhos e suas filhas, e fazendo um bem para estes, em nome, inclusive, do filho ou da filha que partiu, esse é o maior benfeitoria que ela pode fazer, tanto para o filho e para a filha que desencarnou, quanto também para ela própria. Essa saudade, ela vai sendo preenchida por esse amor. E os espíritos desencarnados, né, dos filhos e filhas, também recebem, como se fossem presentes, né, essa lembrança envolvida em caridade. E inclusive permite muitas vezes que até mesmo a mãe encarnada ainda possa sentir muito mais os seus filhos e as suas filhas ali por perto do que se não tivesse assim envolvida nessas atividades. E aí Lili termina, né, dizendo assim: e seguiremos juntos dia a dia, convertendo a saudade escura e fria em bendito calor de luz eterna. É justamente isso, é a companhia que os seus filhos e as suas filhas passarão a ter com a mãe que está ali trabalhando na caridade, né? Estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes. Então vejamos que muitas vezes essa caridade também, ela não é, digamos, de um desprendimento de algo material, mas é também um desprendimento de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa paciência, dos nossos ouvidos, né? Justamente para pessoas que a gente nem conhece, mas que, novamente, são irmãos e irmãs em Deus. Podem, por que não, de uma forma assim simbólica, né, considerarmos nossos filhos e nossas filhas em humanidade. É isso que o Espírito, então, disse a essa mãe, né, lá do plano espiritual, a sua mãe, que havia ficado, então, no plano material, que o fizesse, que convertesse, então, essa saudade, né, que muitas vezes abate, deprime, entristece, desespera, que convertesse, então, essa saudade, digamos assim, mais para baixo, né, em o quê? Uma saudade amor, né? Aquela saudade que se faz o bem pensando inclusive naquele que nós amamos. E isso preenche, isso renova, e isso inclusive atrai justamente o objeto da nossa afeição, né? Então é isso que nessa primeira mensagem, então, os espíritos querem dizer para as mães, né? Aquelas em particular, então, que perderam seus filhos e filhas por algum motivo, né? Que desencarnaram antes delas. E aí, se alguma mãe, né, porventura pergunte, não, mas quem são esses filhos ou filhas a quais eu, devo, adotá-los em meus corações, né? Em meu coração. E aí o Cristo novamente vem e justamente nos indica, quando ele falou, e eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizerdes com relação a um desses mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ou seja, quem são os filhos e as filhas em termos espirituais? Né? É a humanidade toda, em particular os mais necessitados. Não somente estes, os necessitados do pão, mas também muitas vezes aqueles que são muito ricos em termos financeiros, mas que necessitam, de repente, a nossa atenção, ou seja, ou até mesmo o nosso pão, de outra forma. Ou seja, uma mensagem positiva, uma explanação sobre o Evangelho de Jesus. Né? Isso, de repente, para estes que têm todo o recurso financeiro, mas que não têm paz, né? Ou estão
tristes, abatidos, porque falta o quê? Justamente o alimento da alma que os preencha. E aí entra justamente, de repente, uma mãe que perdeu um filho e que pode justamente fazer esse trabalho, né? Levar uma mensagem de amor e de consolo a esses que também são mais pequeninos de meus irmãos, como Jesus dizia, né? Então vamos agora para a segunda estrofe, né, que selecionamos aqui, destinada às mães. E aqui, né, então nessa primeira nós trouxemos o exemplo então da mãe que perdeu o seu filho, a sua filha, né? E agora então, para aquelas mães que porventura, né, se sintam sós, né? E aqui então o Espírito inicia a mensagem dizendo o seguinte: um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se em lágrimas diante do Pai Eterno, suplicou: Senhor, estou só, compadece de mim. E aqui nós temos a continuação, tá? Que eu peço para quem queira continuar, que dê o pause, valendo direitinho, e retorne então, né? Daqui a pouco. E aqui então, no final, o espírito de Meimei, né? Que está lá no livro Luz no Lar, que também é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, disse ao final: desde então a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Então aqui se trata justamente das mães abandonadas pelos companheiros, ou que os companheiros vieram a óbito, até mesmo através, né, da viuvez, e que deixaram aí não somente a elas, as mães sós, mas também os seus rebentos, né? Muitos até mesmo carentes ali de um apoio material, de um auxílio, né? De um exemplo no lar. E ali, então, essa mulher, né, que se encontra nessa situação, essa mãe, né, que se encontra, então, nessa situação em que se encontra sozinha, porque o companheiro não se faz mais presente, diz, então, Senhor, estou só, compadece-te de mim. E aqui, então, nós temos que lembrar, novamente, sempre de Deus, que nunca abandona nenhum dos seus filhos, em absoluto, e que, inclusive, manda os espíritos mais superiores do que a humanidade, né, a auxiliar justamente as mães que mais necessitam. É o caso, né, do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, que está sempre conosco e auxilia a todos. E ali, então, para as mães que se encontram nessas situações, nós dizemos o seguinte: ore, né, a Deus, a Jesus, por auxílio. Não se esqueça de que ao seu lado, nesse exato momento, de repente o seu companheiro ali se encontra em espírito do teu lado e procurando, tentando auxiliar. E esse auxílio, claro, ele não pode vir de forma assim material, diretamente do espírito, porque ele já não tem mais o corpo físico, então ele não pode mais interagir diretamente no plano material. Mas esse auxílio muitas vezes ele vem na forma de uma intuição, de uma ideia, né? Vem dessa forma que eles auxiliam. E também, por que não, dessa oração, né? De repente, Deus pode encaminhar pessoas amigas que vão auxiliar, que vão ajudar a cuidar da família, ajudar a que você, mãe, né, que se encontra só no momento, possa justamente bem cumprir a sua tarefa, que é de terminar de cuidar, né, dos filhos. Então, não se esqueça nunca da oração. Não se esqueça de que a vida continua e que os companheiros estão ali, né?
e que o auxílio até mesmo de outras pessoas amigas encarnadas virá, né? Basta então solicitar, como o próprio Cristo nos ensinou, né? Baterá a porta e ela vos será aberta, né? E ali o espírito também de Meimei diz o seguinte: desde então a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. E aí lembramos então que você, mãe, que porventura, né, tenha descoberto que se encontra grávida, vem então justamente essa mensagem para dizer que a mãe passou a viver plenamente feliz. Então seja plenamente feliz e permita que essa criança venha à vida, né? Diga não ao aborto. Mas se porventura, na sua trajetória terrena dessa atual encarnação, você porventura tenha cometido o aborto, não desista, né? Outras oportunidades você de repente pode ter de permitir que a vida ocorra. Mas caso não a tenha em si própria, que você pode sim também ser mãe justamente daqueles filhos e filhas que se encontram nos orfanatos, né, nas ruas, os menores abandonados, né, toda a gente que necessita de um amparo. Você pode justamente então ser a mãe deles todos, né? Até mesmo porque nós temos que pensar que não basta estalar os dedos para que uma encarnação ela ocorra. Há todo um processo, né, muito intenso para que isso aconteça. É semelhante como uma viagem. Então, se nós estamos aqui no Brasil, nós temos a intenção de, por exemplo, né, nos dirigirmos à Inglaterra, nós não vamos simplesmente acordarmos de manhã e já nos dirigirmos até lá. Não, há todo um planejamento dessa viagem. Então nós temos que verificar quais documentos que nós levaremos ou não, né? Quanto tempo se dará essa viagem ou não, se nós temos os recursos financeiros para financiar essa viagem ou não. Então, assim o mesmo ocorre no plano espiritual. Lá existe um departamento de reencarnação, né? O Ministério da Reencarnação, em que são traçados justamente esses planejamentos reencarnatórios, que envolve ali uma série de fatores, né? Então, assim, o espírito reencarnante ele deve verificar a família que irá o abrigar. Então, se você é mãe e descobriu que está grávida, saiba que o espírito que está ali já, se for dentro de você, digamos assim, através desse corpo físico e informação, ele houve toda uma preparação para que ele estivesse, né, ali com você agora nesse momento dessa nova oportunidade aqui no plano material. E há também o que? Uma preocupação de afinidade psicoafetiva, até mesmo genética entre os pais. Tem todo ali outros processos também, né, que envolvem uma reencarnação, inclusive a mãe encarnada, né, que há um encontro muitas vezes da mãe encarnada com aquele que futuramente irá reencarnar através dela. Então, e ainda assim, mesmo depois de todo esse processo, os espíritos superiores estariam sempre ali com você, mãe, auxiliando até que o parto ocorra efetivamente, né? Então, eles estariam sempre ali, espiritualmente falando, né, fazendo a parte deles, né, para que esse processo todo se cumpra de acordo com os desígnios de Deus. Então, fica o convite, né, para você, mãe, que permita então, né, que a luz se dê. Mas caso eu não tenha feito por algum motivo, não importa, nós não estamos aqui para, digamos, julgar ou condenar. O mais importante é daqui para frente, ou seja, o bem que se pode fazer. É isso que importa. Agora a nossa terceira mensagem, né, na nossa palestra sobre as mães.
Vou ler apenas o primeiro trecho e depois vamos até a ponto onde estiver o trecho em azul, que é o que nós vamos utilizar para o estudo, tá bom? Então aqui o Espírito diz o seguinte, aqui nesse verso: entre a alma prestes a reencarnar na Terra e o Mestre Divino, travou-se expressivo diálogo. Então ali vocês podem continuar dando um pause, tá bom? Vou passar aqui para a próxima tela. Vou ler a primeira parte, né? Por misericórdia, anjo amigo, dar-me-ás instruções. E ali, mais uma etapa, pode dar pause também. Eu só não vou ler tudo, né? Porque é um pouco longo. Pode ficar um pouco enfadonho para nós aqui na apresentação, tá? Mas a mensagem é muito linda. Mais uma parte, né? Pode dar pause. Mais uma aqui também. E agora, então, justamente aqui, essa mensagem foi trazida, então, pelo Espírito Irmão X, também pela psicografia de nosso querido Chico Xavier. Está no livro Estante da Vida, no capítulo 13. E ali, então, o Irmão X diz ao final, então, dessa belíssima mensagem: serás mãe. Né? Essa mensagem, ela é voltada, né, e focada justamente às mulheres que anseiam por ser mãe, mas que muitas vezes não têm obtido sucesso. Ou seja, algumas poderão, né, engravidar, através até mesmo de métodos que existem hoje, né, conceptivos, né? Outras, quiçá, mesmo com esses métodos que a medicina humana já desenvolveu, que porventura não tenham êxito. E que porventura possam, se encontrar tristes, né? Porque muitas têm esse sonho da maternidade e que pode ser que não ocorra nessa atual existência. Mas aí então vem o consolo e a instrução da doutrina espírita para elas, para essas mães, então, ou aspirantes a serem mães. E aqui está, então, justamente em Mateus, né? Aqui nós estamos trazendo já para o Evangelho, em que fala o seguinte, né? Jesus fala o seguinte: em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Então, foi como um exemplo, né, da mulher que a fé dela era tamanha, que ela tinha tanta certeza que se ela pudesse pelo menos tocar as vestes de Jesus, ela ficaria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Né? E Jesus justamente disse isso para ela, né? A tua fé te curou. Então você, aspirante de mãe, que porventura não esteja conseguindo engravidar, né? Ou que até mesmo pretende ainda, né? Ter um filho, se porventura tiver alguma dificuldade, fica então o ensino de Jesus para que tenha fé como um grão de mostarda, né? Que nada lhe será impossível. Né? Rogue a Jesus, rogue a Deus, mas com a fé também, né? Da compreensão, da certeza, mas também o que? Do entendimento de Deus, no sentido do que ele sabe que é melhor para cada um de nós. Então, ou seja, de repente as respostas de Deus não vêm exatamente como você queira, né? Ele vai vir de uma outra forma. E é justamente aqui, né, o que nós queremos dizer. De repente pode ocorrer que você não tenha um filho biológico, mas, ao mesmo tempo, Deus poderá, por exemplo, te convidar a ser uma mãe num sentido amplo, digamos assim, não é? Que é o quê? Não biológico. E aqui nós temos, por exemplo, né, esse lindo e belo exemplo de Madre Teresa de Calcutá, né, que cuidava das crianças e nenhuma delas eram filhos biológicos dela, né, mas ela os tinha como verdadeiros filhos, né, da alma, do coração. Né? E é isso que mais importa. Né?
E aí vem então uma mensagem, também contida no Evangelho, que diz o seguinte: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Então é exatamente esse, pode ser, a resposta de Deus para você. Que você não tenha um filho biológico, mas que ele venha de outra forma, justamente através de um órfão que precisa. E que muitas vezes esse órfão que geralmente se pensa que seria um espírito antipático, um espírito desconhecido do teu coração, justamente é um parente querido seu de uma encarnação passada, ou quiçá até mesmo da mesma encarnação, né? Caso esse parente tenha desencarnado alguns anos antes ou algum tempo antes. Pode acontecer, certamente. Né? Então, recorremos novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13º, na parte dos os órfãos, em que ali fala justamente isso. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada. Né? Então, você, mãe, considere-se justamente mãe por abrandar, né? Por cuidar dos órfãos. Né? Você mesma sentirá isso. Né? Que o seu coração estará, digamos assim, vibrando tanto quanto uma mãe que teve um filho biológico. Porque o sentimento é o mesmo. Então é isso que conta. Né? Até mesmo porque, né, novamente, para aqueles que pensam, não, mas é uma pessoa diferente, né? Veio de um relacionamento de duas outras pessoas que eu não conheço muitas vezes. Pode ser essa criança abandonada, uma criança diferente ou uma pessoa diferente. Aí que tá, né? Entra novamente o Cristo, que disse o seguinte, né? Certa vez ele estava pregando numa casa, quando a sua mãe e os seus irmãos vieram buscá-lo, né? Porque achavam que ele havia perdido o juízo. E ali os que estavam ali perto de Jesus disseram: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, vieram te buscar. E aí então Jesus ele vira, né? Assim, olha todas as pessoas que estavam ali, que vieram, que queriam ouvi-lo, né? O Evangelho, queriam conhecer o Evangelho. E aí ele disse, né? Essa pergunta, né? Que ficou marcada também para toda a história da humanidade. Quem é minha irmã e quem são meus irmãos? Justamente dizendo que há uma diferença entre os laços sanguíneos e os laços espirituais. Porque os que estavam ali reunidos, né, eles queriam conhecer o Evangelho, eles queriam o Evangelho, digamos, as leis de Deus, assim como Jesus também o reflete. Né? Então, é o que? É a família. E isso é laço espiritual. Não que sua mãe, os seus irmãos não se falam muito, mas não fossem diferentes, não é? Até mesmo porque sua mãe demonstrou isso em diversas ocasiões. Talvez passou a compreender melhor ainda, digamos assim, a passagem de Jesus mais adiante, né, na existência. Mas de qualquer forma não vem ao caso aqui entrarmos nesse assunto. Mas é isso que Jesus quis dizer. E é isso você, aspirante de mãe, pode ter certeza de que uma criança que for abandonada, embora o corpo físico tenha sido gerado por uma outra mulher e por um outro homem, de repente ali há um espírito que é tão familiar a você que quando você o receber ou a receber como filho ou como filha, né, o seu coração se encherá de alegria e contentamento da mesma forma como se você tivesse recebido de dentro de você, né, através de um parto natural, enfim, pelo processo biológico, digamos, natural. Porque é justamente o que Jesus disse. Né? Ou seja, é um espírito ali muito caro
ao teu coração, à tua alma. E é isso que conta. E aí, então, é justamente isso, né? O que nós acabamos de falar aí sobre a questão da parentela corporal e da parentela espiritual, né? E que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Né? É aquilo que nós já comentávamos aqui desde o início então da palestra. E agora vamos então para mais uma estrofe, né? Chamada Carta de Agradecimento. E o espírito então ele diz o seguinte: Mãezinha querida, conceda-me sua bênção. Olha que início de mensagem mais lindo, não? Que carinho, que gratidão e que respeito esse espírito tem por essa mãe, que todos nós, né, precisamos resgatar, né, esse respeito pelas nossas mães. E ali, então, ele vem desenvolvendo, né? Novamente, eu não vou ler todo o conteúdo aqui, peço para quem quiser acompanhar, vá dando pause. Mais aqui um ponto, né? Que o Espírito vai falando, então, justamente aqui sobre essa carta de agradecimento, né? E por fim aqui, ele fala o seguinte, que é o trecho onde nós vamos retirar para o estudo aqui. Ele fala assim, olha, ninguém pensou, no entanto, que eu era o fruto da sua devoção, o resultado do seu miraculoso trabalho de modelar a argila que eu era. Né? Então, essa parte aqui nos importa, né? Realmente nos interessa. E ela é uma mensagem, né? Só para que nós saibamos aqui, foi encaminhada pelo espírito Amélia Rodrigues e teve a psicografia dessa vez do também médium Divaldo Pereira Franco, na noite do dia 21 de março de 2012. Essa mensagem ela pode ser vista lá no site do Divaldo Pereira Franco, tá ok? E ali o espírito então diz que eu era, ou seja, já colocou no passado, né? O resultado do seu miraculoso trabalho de modelar a argila que eu era. Então, ou seja, aqui o que nós queremos dizer, trazer aqui às mães, aquelas que já permitiram que os seus filhos viessem à luz, ou seja, que eles já completassem o processo reencarnatório, eles já se encontram, né, na figura, seja de um bebê, ou seja, de uma criança, ou até mesmo um jovem. Né? Então, essa mensagem é destinada para as mães que já, então, permitiram que eles completassem, né, o seu processo reencarnatório e estivessem, então, aqui no plano material. Isso significa o quê? Não somente prover o alimento, então, para o bebê, o leite materno, né, os cuidados ali da higiene, os cuidados com a vacinação, enfim, não somente esses cuidados materiais, mas também o cuidado com as suas mentes, o seu espírito. Mas ali não queremos dizer apenas o ensino, né? Então, levar ali numa escolinha para começar já a aprender sobre uma língua, ou sobre matemática, ou sobre biologia, não é? Não somente o estudo, digamos assim, o conhecimento das chamadas ciências positivas, não somente delas, mas fundamentalmente do conhecimento das leis de Deus e da importância da aplicação das leis de Deus. Isso se dá, né, como aqui estamos na doutrina espírita, nós falamos justamente disso, da importância das mães, de auxiliar esses espíritos que o próprio aqui se autoconsiderou, né, como uma argila, ou seja, um punhado de terra, né, molhada, que forma justamente uma espécie de um barro, né, uma argila, uma massa. E essa massa ela é maleável, então você pode moldá-la de acordo com como você queira. Né?
E é justamente isso que o espírito, então, vem assim reconhecer para a sua mãe, ou seja, que ele estava numa condição intelectual e moral menor e que, através da sua mãe, né, lhe ensinando bons valores, colocando-o na escola para se elevar intelectualmente, mas também levando ele, né, seja uma igreja, seja ao centro espírita, seja, enfim, seja onde for, né, mas que ele também recebesse justamente um conteúdo a respeito das leis de Deus, né, para que ele, então, de uma condição também menor em termos morais, ele fosse moldado, né, e que hoje ele se encontrasse numa posição melhor do que se encontrava antes. Isso se faz, né, justamente indo além das palestras. Porque a palestra ela é como se fosse assim, uma espécie de ponta do iceberg. Né? O iceberg é aquela pedra grande de gelo. Então a gente só consegue ver a parte superficial, que ela muitas vezes aparenta ser pequena, mas que, se nós analisássemos ela por baixo, ela é muito maior. Né? Então, ou seja, o que seria então a palestra? Essa parte pequena, e todo o conteúdo da doutrina espírita ela é muito mais. Né? Então ela é leitura, ela é curso, ela é prática. Então, com a leitura, né, nós sempre aí recomendamos o quê? Em primeiro lugar, a codificação da doutrina, né? Depois, livros, né, suplementares. Nós temos aí alguns exemplos. Aquele livro que nós comentamos no início, Nossos Filhos São Espíritos. Depois nós temos, por exemplo, A Obsessão, de Allan Kardec, que é importante. Um Roqueiro no Além também, por que não? Né? Então são obras ali voltadas, por que não, às mães, para que elas possam compreender os seus filhos não somente como o corpo físico, mas como um espírito que vem de uma jornada grande e que muitas vezes vai apresentar certas características que serão um desafio para as mães. Né? E que elas, estudando a doutrina espírita, né, em primeiro lugar, para elas mesmas, elas vão ter melhores condições de poder, digamos, compreender um espírito que está digamos assim, como se fosse um papel, né, numa peça de teatro, como o seu filho ou sua filha. Então, possibilitará uma maior compreensão do porquê que se age de uma forma, porquê que pensa de outra forma, né, porquê que, enfim, interage de um jeito ou de outro. Né? Por quê? Justamente com essas obras pode-se ter o que uma noção melhor, né, do que esse espírito que se apresenta hoje como filho ou filha já digamos assim, fez no passado. Né? Muito provavelmente quais são as expiações ou as provas que eles terão hoje ou que eles já estão vivendo, né? E assim por diante. E também essa primeira parte é focada para as próprias mães, né? Ou seja, que elas estudem uma doutrina, e como nós estamos aqui no Espiritismo, claro, nós vamos falar da importância então das mães estudarem o Espiritismo, para que elas possam compreender os seus filhos e possam melhor educá-los, mas também, lembramos lá, né, do que o Espírito falou, de modelar a argila que ele era. Então, encaminhar as mães também, de encaminhar essas crianças, esses jovens, ao estudo justamente do quê? Das leis de Deus. E essas leis de Deus, elas estão justamente aonde? No Evangelho. Em particular, no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. E onde é que eles vão estudar isso? Ora, né, os jovens na mocidade espírita, que é como se fosse um grupo, né, de estudo do Evangelho no centro espírita. Boa parte dos centros espíritas tem esse trabalho. Caso no centro espírita que você frequente não tenha, né, de repente é importante tentar formar um grupo destes, até mesmo porque os encarnados que se encontram atualmente, mesmo trabalhadores no centro espírita, digamos assim, não viverão para sempre no mesmo corpo físico, não é mesmo? Então, se não houver uma preparação
de novos trabalhadores futuros ou de frequentadores futuros, esse centro espírita pode fechar. Mas, independente dessa questão, né, nós queremos focar justamente aqui na importância das mães de levar os jovens, né, justamente num trabalho como esse, de mocidade espírita. Mas caso aqui esteja ouvindo alguém de um outro segmento religioso, seja ele qual for, certamente há também algum grupo de jovens que visa o estudo, né, da doutrina que seguem. Então, é importante que os leve também. Mas antes, claro, né, não há possibilidade, assim, se reduz, né, as chances de sucesso de levar jovens ao grupo de jovens sem antes que se passe pela evangelização infantil, que é um outro trabalho que nós temos também no Centro Espírita, né, em que justamente o conhecimento das leis de Deus, através do Evangelho de Jesus, também é, digamos, ensinado às crianças. Claro que aqui se adapta a linguagem, se utiliza certas formas, né, para que a criança consiga, digamos assim, se interessar também e compreender, não é mesmo? Então, assim, existem muitos livros infantis focados, né, à evangelização infantil, inclusive com psicografia de Francisco Cândido Xavier, muitas das obras também pelo espírito de Meimei, entre outros, que trazem histórias evangélicas, né, que evangelizam as crianças, né? E o mais importante é que nesse ponto da existência, em que o espírito ele ainda está, né, num corpo, digamos, considerado débil, né, em formação ainda, né, embora já tenha se concretizado, né, ou seja, já esteja encarnado, mas que há uma possibilidade maior de assimilar e aceitar os conhecimentos, digamos assim, das leis de Deus. Então é fundamental, né, justamente isso, então, levar as crianças para conhecer as leis de Deus, né? E depois os jovens, então, na mocidade espírita. E aqui, então, né, temos então agora uma mensagem um pouco mais focada, então, já em termos da família, né, que está lá no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, e que fala justamente o seguinte, né? Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, aqui fica a recomendação, né, a todas as mães, a todos os pais, aos membros da família, que realizem o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é muito simples. Basta escolher um dia da semana, por exemplo, para começar, né? Convida-se todos os que ali vivem, faz uma oração inicial, abre o Evangelho, geralmente, né? Não precisa ter uma ordem específica, mas simplesmente abre ali. E onde cair, na página que cair, lê aquele trecho, comenta, né? Quem entendeu, se quiser falar alguma coisa. Depois, então, faz uma oração final, né, principalmente orando, vibrando por aqueles que mais necessitam, até mesmo pelo próprio lar, pela proteção do próprio lar, pela higienização do ambiente, e pedindo também, né, por outros que precisam de ajuda. E pronto, né, então, nós estaremos ali criando, né, uma série de benfeitorias. É uma oportunidade da família, né, de conhecer também as leis de Deus, principalmente a de amor e de caridade, que, em síntese, é o resumo do Evangelho de Jesus. O Cristo ele trouxe o fundamental primeiro, que é o quê? Lei de amor, de caridade, que praticamente são a mesma coisa, quase, né? Como se fosse assim, a mãe, o amor e a caridade à filha, mas é muito próximo, né? E, claro, foram trazidas por ele, né? E que traz essas benfeitorias, né, de iluminar o lar, cria um ambiente mais salutar em termos mentais, em termos comportamentais. Né, os membros da família passam a ter um convívio mais fraterno,
há ali, no mínimo, uma reflexão um pouco maior das atitudes, da forma de falar dentro de casa, não é? De agir, de pensar. E hoje, em particular, mais do que nunca, o Evangelho do Cristo no nosso lar é fundamental, porque muitas das barreiras sociais que existiam antigamente, hoje elas não têm mais. Então, o que aconteceu? Todos os membros da família estão agindo porque se pode, né? Até certa forma falando assim, né? A sociedade hoje não tem tantas barreiras assim de costumes, digamos assim, que possa os impedir de falar o que queiram, de pensar o que quiserem, de agir de que forma for. Então, isso está fazendo com que haja muita desagregação no seio familiar. E somente o evangelho no lar é que vai resgatar novamente a questão da família no sentido do respeito mútuo que cada um deve ter um para com o outro, né? Do amor, da tolerância, enfim, de todas as filhas do amor, digamos assim. O Evangelho no Lar traz de volta essa compreensão do quanto cada membro da família necessita ter para com o outro, né? O respeito, enfim. Aquilo que nós falamos, né? Todas dessa onda, digamos assim, de conceitos sociais que foram derrubadas e que trouxeram uma maior liberdade nos relacionamentos, mas que nós estamos vendo aí hoje que não está sendo muito bem utilizada, né? Na verdade, hoje o que nós temos é muito mais libertinagem do que necessariamente a liberdade, e isso até mesmo em família. Mas que o evangelho no lar, ele resgata isso, né? Ele traz novamente de volta da libertinagem, ele traz então para a verdadeira liberdade, que pressupõe o quê? Responsabilidade, que pressupõe respeito para com o outro. Seja ele de que posição esteja, né? Seja da filha para com o pai, ou da filha para com a mãe, ou da mãe para com o pai, ou da mãe para com a filha, ou do filho para com a mãe, e assim por diante. E aqui então, né, encerrando então agora a nossa palestra sobre mãe, né, nós trazemos uma mensagem chamada Mãezinha, e ela tem um enfoque aqui um pouco maior agora, justamente para nós, né, que somos filhos, ou para as que são filhas, né, ele tem esse enfoque um pouco maior, essa mensagem aqui muito bonita, né, que traz para nós vamos ver o Espírito, né, que trouxe aqui daqui a pouco. Podem ir dando pause também para ir lendo toda ela, aqueles que quiserem. E aqui no final, olha, descobrimos então, é o Espírito de Meimei novamente, que enviou essa mensagem através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, e que está no livro Pai Nosso. E aqui nós destacamos o seguinte ponto, né, em que a Meimei fala o seguinte: por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do amor divino no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Então, vamos ver aqui, olha, quando a Meimei fala, nossa mãezinha é a representante do amor divino no mundo. Isso é bem uma verdade, não é? Afinal de contas, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos essa chance de evoluirmos nesse novo corpo físico se não fosse pela nossa mãezinha. Claro, nosso pai também teve tem essa participação também, isso é inquestionável, né? Mas a nossa mãe, em particular, ela tem algo a mais, né? Ela estava ali mais pronta, mais próxima, né? E que sai em alguns casos, né? Por alguns anos até mesmo, enquanto estávamos encarnados aqui, elas estiveram ali sempre conosco. E o mais importante não é somente a parte física, né? Mas principalmente das mães que
se sacrificam pelos seus filhos, né? Muitas, assim, às vezes tira até do teu próprio prato para dar para o filho ou para a filha, né? Enfim, são exemplos assim de sacrifício e muitos que a gente poderíamos citar aqui que transcende, né? Que realmente representam o amor divino aqui para nós no mundo. E então nós devemos o quê? Justamente honrar a nosso pai e a nossa mãe. Né? Isso digamos assim, é o mínimo, né, que nós devemos fazer, é um dever, né, que nós temos para com as nossas mães. Então não nos esqueçamos disso. E ali o Espírito então conclui, né, o Espírito de Meimei conclui dizendo o seguinte: se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Então aqui a Meimei nos convida justamente a procurar emular, né, a nossa mãe. Né? Então, é todo o desprendimento que significa a mãe. Né? Então, o que pudermos fazer nas nossas condições. Então, se o que eu posso por exemplo, estudar a doutrina espírita e depois, de repente, trabalhar na Câmara do Passe, dando passe, né? Ou fazendo um trabalho voluntário, né? Recolhendo ali, digamos, enfim, como está ali na foto, né? É um trabalho voluntário ali, ou auxiliando na comunidade em que nós nos encontramos, a pintar ali uma parede. Aqui são apenas alguns exemplos, mas há outros aqui no canto direito, né? De espíritos que, muito jovens, né? Trabalharam ali juntamente com o Cristo, né? Então nós vamos ver o João Evangelista, que era jovem, né, quando esteve ao lado do Cristo. Nós temos as irmãs médiuns, que auxiliaram Allan Kardec na codificação, que elas tinham apenas 18 e 15 anos. Né? O próprio Chico Xavier, que apenas com 17 anos já psicografava. Né? Aqui temos um exemplo também de um espírito que na encarnação teve o nome de Leopoldo Cirne, que com 28 anos já foi eleito vice-presidente, né, da Federação Espírita Brasileira. Então, ou seja, nós podemos, e o mais fundamental de todos eles, né, que é honrar a nosso pai e a nossa mãe, que está naquela foto ali no meio, um pouquinho mais para baixo, onde a filha ali está cuidando agora da sua mãe, que já se encontra um pouco mais de idade. Né? Isso é honrar pai e mãe também. Né? Cuidar fisicamente na velhice deles. Então aqui nós encerramos então essa nossa palestra sobre a mãe, não é? E fica o convite para todas, né, as mães, que elas tenham fé, né, que elas tenham caridade e que elas continuem assim, não é? Desse espírito de Deus que habita nelas, né? E aos filhos e filhas que honrem aos seus pais e às suas mães. Mas que, lembrando, novamente, né, se porventura quem esteja nos ouvindo e vendo aqui nesse momento, que esteja triste porque na atual encarnação tenha cometido um agravo de não ter honrado ao seu pai e à sua mãe, não desista, não desista. Se Deus continua permitindo que você esteja ainda encarnado, não é à toa. Você pode, nesse exato momento, modificar a sua existência. Você pode, nesse exato momento, passar a honrar a seu pai e a sua mãe. Né? Então, basta a sua vontade agora de justamente fazer o contrário. Né? Procurar a sua mãe, né? E fazer todo o bem que porventura você não tenha feito, que você porventura tenha negligenciado. Né? Que isso é o mais importante. É a sua transformação para melhor. É isso que Deus espera de nós. Né? E que, com certeza, né, a nossa mãe, ela, desse amor divino que habita, né, em seus corações,
já compreendeu, né, há muito tempo você e que certamente irá te compreender agora e que poderão então justamente ser felizes, né, que é isso o mais importante, tá bom? Então esse é o convite de hoje. Nós gostaríamos de desejar muita paz para todos, né? Agradecemos pela paciência, por estarem aqui conosco até o momento, né? Utilizamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, que nos dá ânimo, que nos dá força, né, para o desenvolvimento desse trabalho. Alguns recadinhos finais aqui, antes da nossa oração final. Que as imagens, né, utilizadas na confecção dessa apresentação, elas foram todas colhidas ali da internet, consideradas de uso gratuito. Então, caso alguém encontre alguma que tenha algum direito autoral, copyright, por favor, nos avise no e-mail, né, que a gente possa fazer então a retirada ou a substituição. Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário ou gramatical que venhamos a ter cometido, por favor, também nos aponte ali no e-mail que se encontra na tela. E por fim, aqui nós vamos passar algumas recomendações de palestrantes espíritas que nós conhecemos na internet, né? Em particular ali no site de vídeos. Basta digitar o nome ali, né, no campo de pesquisa, que, digamos assim, nós reconhecemos, né, esses oradores espíritas no sentido de trazerem, né, um conteúdo doutrinário, não somente técnico, mas principalmente de consolo também, muito bom e que nós gostaríamos de recomendar aí a todos, tá bom? Então, ok, vamos agora à nossa vibração, né? A nossa oração final. Nós gostaríamos muito, então, de convidar a todos a estarem reunidos em sentimento e em pensamento nesse momento, para que possamos vibrar, né, muito amor, principalmente por todas as mães, as nossas mães, estejam onde elas estiverem nesse momento, que elas recebam o nosso carinho, a nossa lembrança, né, o nosso agradecimento por tudo que elas nos têm feito, né? Muitas vezes que nós até mesmo nem merecemos, mas que através do seu amor nos tem possibilitado a todos nós. Então nós gostaríamos muito mesmo de agradecer do fundo dos nossos corações, vibrar por elas o melhor, que dessa oração possa ser transformada numa rosa, né, perfumada, bonita, que possa ser encaminhada a cada uma delas, né, que elas possam receber como um símbolo de agradecimento e de amor, né? E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.